Nessa semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata sofre ao descobrir que Jerônimo e Marina serão pais de gêmeos. Roberta ouve uma discussão entre Renata e Jerônimo, descobre toda a verdade e ainda escuta que Augusto é um assassino. Decidido a tê-la a qualquer custo, Augusto planeja sequestrar Renata e abusá-la. No dia do casamento de Lázaro e Carina, ela é sequestrada por Álvaro Neves, que se disfarça de juiz e a mantém como refém. Enquanto isso, Jerônimo revela a Renata que Augusto mandou matar Aurora e não para por aí. Carina enfrenta um verdadeiro inferno nas mãos de Álvaro, no cativeiro. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 3 a 7 de março de 2025. Antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora, prepare-se para as grandes emoções que nos aguardam em Quando Me Apaixono. Jerônimo fica surpreso quando Renata afirma que jamais teve relações com Augusto e que até beijá-lo era difícil. Ele pede perdão a ela. Renata explica que entende que as mulheres precisam sentir algo mais para se entregarem, enquanto os homens são diferentes. Ela menciona que o relacionamento dele com Marina lhe trouxe muitos conflitos. Jerônimo compreende e afirma que nunca mentiu para Marina, sempre deixando claro que amava Renata. Renata comenta que os mais prejudicados em toda essa situação serão os filhos que ele está esperando. Jerônimo admite que isso não estava em seus planos, mas sugere que se estão juntos nisso, enfrentarão tudo. Renata questiona se ele realmente acredita que ela conseguirá suportar tudo isso, pois às vezes sente que pode, mas em outros momentos pensa em desistir. Jerônimo propõe que avancem com cautela, pois os bebês farão parte da vida deles. Renata o abraça, esperando que consigam, pois caso contrário, não sabe o que fará. Augusto pergunta a Ezequiel se ele tem certeza de que ninguém soube nada sobre a Aurora. Ezequiel confirma que ninguém soube. Augusto questiona se alguém comentou sobre a discussão que teve com a Aurora na praça. Ezequiel responde que não ouviu nada. Augusto enfatiza a importância da lealdade de Ezequiel e espera que isso seja verdade. Renata se anima e começa a comer seu café da manhã. Depois, decide tomar banho. Jerônimo comenta que adora como ela está naquela manhã, seu cheiro e tudo mais. Renata acha seu marido delicioso, perfumado e bem vestido. Ela corre para o banheiro para se banhar. Jerônimo gostaria de compartilhar com Renata esses momentos com seus filhos e adoraria que ela sentisse a mesma emoção que ele, mas sabe que isso é impossível. Benjamin e César acompanham Adriana a um local. O Dr. Sinaga resolve algumas pendências e sai com sua bolsa. Álvaro sai do banheiro do escritório do Dr. Sinaga, sem que o médico perceba, pega a chave do cofre do colega e rouba seu dinheiro. Enquanto isso, Manuela, Alzira, Hermínia e Matilde ajudam Carina a se preparar para o casamento. Carina veste seu traje de noiva na fazenda. Em outro local, Adriana, César e Benjamin exploram um lugar. Jerônimo compra 2 passagens de avião para viajar no fim de semana com Renata ao casamento de Lázaro e Carina. Ele decide ligar para Marina e pergunta como ela está. Marina, emocionada por estar esperando os gêmeos, comenta que terá que se dividir para dar amor e cuidar dos 2 filhos. Jerônimo sugere que ela deixe de trabalhar para se dedicar aos filhos. Marina reluta, mas considera a possibilidade. Jerônimo se oferece para arcar com todas as despesas. Marina diz que o apoio dele a faz se sentir protegida. Jerônimo pede que ela reflita, pois gostaria de compartilhar esses momentos com ela. Ele menciona que ao chegar à fazenda, procurará por ela. Renata vai ao hospital e pergunta a Roberta como Gonçalo amanheceu. Roberta diz que não sabe, pois acabou de chegar. Renata comenta que Jerônimo lhe serviu o café da manhã na cama. Roberta sugere que Jerônimo está tentando compensá-la. Renata percebe que Roberta já sabe que Jerônimo está esperando os gêmeos com Marina. Roberta provoca Renata, perguntando com quem Jerônimo se envolveu. Renata responde que foi com Marina.
Roberta finge surpresa e questiona como a irmã pode aceitar isso. De forma insensível, Roberta comenta que se Jerônimo tiver filhos com Marina, Renata não precisará engravidar e correr o risco de ter filhos com problemas mentais, como os problemas de Josefina. Renata repreende Roberta por seus comentários cruéis. Roberta alega que não faz isso para incomodá-la, mas para ajudá-la a se sentir melhor. Josefina é submetida a uma consulta com psiquiatras e finge muito bem. Renata pede que Roberta não comente nada com a família, pois ela procurará o momento oportuno para conversar com todos. Roberta revela que também ouviu Renata e Jerônimo dizendo que Augusto foi um assassino. Renata pede que Roberta esqueça tudo o que ouviu naquela noite. Em seguida, decide visitar seu pai. Roberta liga para Augusto e diz que Renata não quis revelar quem ele matou, mas que dói pensar que ele é um assassino como Josefina. Roberta sugere que Augusto descubra isso por conta própria, pois ali não há como. A enfermeira auxilia Gonçalo com pequenos exercícios. Renata chega ao quarto do pai e encontra Regina e Constança. Regina informa que Gonçalo já receberá a alta. Constança comenta que o tratamento pode ser feito em casa. Regina diz a Renata que Gonçalo estará muito melhor na casa dela. Renata descobre que Gonçalo deixará para ela, como herança, a mansão Monterrúbio. Ela fica muito feliz e diz ao pai que só precisa que ele volte e esteja presente. Gonçalo sorri. Renata expressa seu amor pelo pai, agradecendo por ele sempre encontrar maneiras de demonstrar seu afeto. Mais tarde, Sinaga chega ao consultório e descobre que Álvaro roubou todo o seu dinheiro, prejudicando o corrupto. Lázaro e Carlos preparam produtos inseticidas para as plantações. Gonçalo finalmente retorna à sua casa com a ajuda do filho. Josefina continua com suas consultas psiquiátricas. Lázaro aprende a fabricar produtos químicos com a ajuda de Carlos. Gonçalo se hospeda em sua casa. Josefina continua com sua loucura e finge se chamar Regina Soberão. Depois de alguns dias, Carlos e Matilde fazem as contas de algumas despesas. Renata e Jerônimo chegam à fazenda para celebrar o casamento de Lázaro e Carina. Renata vê as mãos de Carlos e fica surpresa ao saber que ele também machucou a perna. Carlos pergunta sobre Gonçalo e Renata responde que ele está indo muito bem, apesar da recuperação lenta. Matilde pergunta sobre sua mãe e Renata diz que hoje termina o julgamento de Josefina e a polícia vai decidir se ela ficará na cadeia ou se será enviada para um manicômio. Ela comenta que foi à fazenda para respirar um ar diferente e viver momentos de alegria. No julgamento, Regina, Inês, Constança e Honório acompanham o veredito, pois finalmente Josefina receberá sua sentença. O juiz lê os documentos e, segundo a análise dos médicos competentes, Josefina Álvares está com suas faculdades mentais comprometidas e deverá ser internada no pavilhão psiquiátrico do presídio feminino pelo resto da vida. Todos ficam indignados. Regina sofre. Josefina pisca para ela, deixando-a chocada. Honório diz que tudo isso é inacreditável. Roberta, atormentada, quer saber qual foi a sentença da mãe. Ao descobrir que Josefina ficará presa pelo resto da vida, sente-se aliviada. Isidro afirma que Josefina está zombando de todos. Regina diz que ela realmente piscou para ela. Inês insiste que Josefina não está louca. Isidro reforça que ela é a mulher mais maquiavélica e sanguinária que conhece. Constança fica surpresa ao ver que os especialistas foram enganados. Antônio acredita que em breve ela receberá o castigo que merece, que se não for na terra, será com a justiça de Deus. Regina conclui que pelo menos essa mulher ficará presa para sempre. Josefina, em pensamento, diz: você deve pensar que este é um adeus, mas é só um até breve, Regina Soberão e todos os Monterrúbios. Matias coloca para o pai ouvir sua música preferida. Quando me namoro, dou toda a minha vida.
Gonçalo fica feliz e se comunica pelo tablet, já que não consegue falar muitas palavras. Ele expressa o desejo de ter paz na família. Matias concorda e diz que todos querem isso, mas reforça que Josefina não conseguiu eliminá-lo e que ele foi mais forte do que ela. Matias conta ao pai que enquanto esteve no hospital, percebeu o quanto ele era amado, pois muitas pessoas colaboraram para ajudá-lo. Ele se emociona, abraça o pai e diz que lembrou de momentos especiais da infância ao lado dele. Regina dá uma entrevista e declara aos repórteres que finalmente a justiça foi feita. Depois se retira. Antônio continua decidido a servir a Deus como sacerdote. Ele diz que vai se afastar para resolver algumas coisas e que irá para Ensenada, no Vale de Guadalupe. Inês e Isidro comentam que Renata e Jerônimo moram lá. Antônio fica feliz com a notícia. Regina diz a Antônio que sente tranquilidade em saber que ele estará perto de Renata. Mais tarde, Regina se lembra da piscada de Josefina e fica pensativa. Enquanto isso, na fazenda, todos organizam os preparativos para o casamento de Lázaro e Carina, que acontecerá no jardim da fazenda, a Bonita. Matilde e Alzira estão ao lado de Carina, felizes. Carina confessa que tem medo de tanta felicidade, mas acredita que finalmente chegou o momento de ela e Lázaro serem felizes. Alzira espera que Álvaro esteja bem longe dali, e Carina e Matilde concordam. Carina afirma que para ela, Álvaro está morto. Em outro lugar, Álvaro se encontra com o anão, Leôncio, e pede que eles comecem logo esse plano. Enquanto isso, Elsa tenta convencer Marina a ir ao casamento de Carina com ela. Marina hesita e diz que acredita que Carina a convidou apenas por compromisso. No entanto, teme que a presença de Renata torne a situação desconfortável. Elsa anima Marina a ir e se divertir. Marina confessa que se sentirá incomodada ao ver Jerônimo e Renata juntos. Ela também revela que Jerônimo está esperando sua resposta sobre ficar no Vale de Guadalupe para que ele possa acompanhá-la durante a gravidez. Elsa sugere que Marina peça mais tempo a Jerônimo e que não fuja de Renata. Marina concorda e decide ir ao casamento. Jerônimo comenta com Renata que o julgamento já deve ter terminado e pede que ela ligue para saber o resultado. Renata diz que vai até o escritório para fazer isso. Enquanto isso, Augusto já tem um perfume igual ao de Renata e o cheira, relembrando ela. Ele está obcecado por ela e deseja beijá-la. Renata consegue ligar para a casa de sua tia e pergunta como foi o julgamento. Constança diz que Josefina foi declarada louca e ficará no manicômio pelo resto da vida. Ela tranquiliza Renata, afirmando que o pesadelo acabou e que agora todos podem viver em paz e seguir em frente. Jerônimo abraça Renata. Regina vai ao quarto do marido e diz que sentia muita falta de vê-lo e de estar em seus braços. Ela comenta que Josefina foi enviada ao manicômio, mas que nunca terá 100% de certeza sobre a loucura da vilã. Josefina é transferida para a ala psiquiátrica da prisão. Lá, Branca lhe dá as boas-vindas e diz que tudo saiu conforme o planejado. Josefina pergunta se Branca conseguiu novamente os favores do diretor da prisão. Branca responde que na noite anterior foi chamada por ele e que naquele dia recebeu uma refeição diferente. Josefina então diz que podem começar sua vingança contra Constança e Regina. Enquanto isso, Leôncio finge estar precisando de ajuda. O juiz que celebraria o casamento de Carina se aproxima para socorrê-lo. O cúmplice de Álvaro pede que o juiz ajude seu amigo. Em seguida, Álvaro golpeia o juiz na cabeça, deixando-o desacordado. Leôncio ajuda Álvaro em tudo. Álvaro tira as roupas do juiz para se disfarçar e assumir seu lugar na cerimônia. Manuela leva o vestido de noiva para Carina. Ela comenta que se casará pela segunda vez, mas dessa vez com um homem que realmente ama. Enquanto isso, Álvaro já está disfarçado de juiz e Leôncio, assustado, pergunta se ele tem certeza do que está fazendo. Álvaro manda que Leôncio amarre o juiz verdadeiro para evitar que ele atrapalhe o plano. No manicômio, Josefina está pensativa. Ela deseja recuperar Roberta e não quer tê-la afastada de si. Já Augusto, olhando para o perfume de Renata, diz: "Você será minha, Renata.
Você vai me pertencer, mesmo que não seja com seu consentimento. Você vai se entregar para mim. Ele começa a planejar um sequestro para manter Renata ao seu lado. Em seus pensamentos doentios, ele quer dopá-la para que pelo menos uma vez possa ter intimidade com ela. Ele sente um prazer doentio ao imaginar Renata em seus braços e continua imerso em pensamentos obsessivos. Renata se arruma para o casamento de Karina. Ela não para de pensar no caso de sua mãe assassina e no fato de que Jerônimo será pai de filhos gêmeos com outra mulher. O telefone toca. Renata vê que é uma ligação de Augusto e atende. Augusto diz a Renata que gostaria de saber sobre o pai dela e o que aconteceu sobre sua mãe. Renata responde que seu pai está melhorando e que sua mãe foi condenada e está no manicômio. Augusto nota que ela está triste. Renata prefere não dar muita abertura para ele e diz que sempre estará agradecida por tudo. Em seguida, ela avisa que vai devolver o colar e o anel de compromisso. Augusto responde que foi um presente. Ele diz que espera que algum dia possam esclarecer o que falta. Álvaro diz a Leôncio que eles se encontrarão na Bonita. Ele deixa um bilhete para Leôncio com as informações de tudo o que fará para ele. Germano visita a empresa Monterrubio. Honório o cumprimenta e comenta que Gonçalo logo se recuperará do tiro que levou da ex-mulher. Matias chega e cumprimenta Germano, que diz a eles que gostaria de se unir à empresa Monterrubio. Germano expressa o desejo de expandir os negócios para novos horizontes e, por isso, quer ser sócio. Regina conta para Roberta que Josefina foi transferida para o hospital psiquiátrico. Roberta fica abalada e diz à mãe que precisa se distrair com algo. Ela decide que quer trabalhar nas empresas Monterrubio. Gonçalo pergunta se ela tem certeza e Roberta responde que está disposta a aprender. Regina sugere que Roberta trabalhe no centro, mas Roberta diz que ainda não está pronta para entrar no centro A Esperança, pois lá há mulheres grávidas e como adoraria ter filhos, mas jamais poderá, isso seria muito difícil para ela. Regina lamenta muito. Gonçalo pede que Roberta fale com Honório e diga que quer trabalhar com eles. Roberta agradece ao pai e o abraça. Manuela arruma Lázaro para o casamento e diz: "Você está muito lindo. Aproveite cada momento, filho." Jerônimo comenta com Carlos que Renata está muito afetada pela gravidez de Marina e que sabe que ela terá gêmeos, além de que ele estará ocupado com eles. Não está sendo fácil para Renata. Carlos escuta o amigo e vê Marina chegando. Ele comenta que não gostaria de estar no lugar de Jerônimo, nem no de Renata. Elsa e Marina vêm juntas. Marina diz a Jerônimo que sua gravidez vai bem, mas que ainda não se acostumou com a ideia de que terá 2 filhos. Jerônimo pergunta qual decisão ela tomou, mas Marina responde que ainda não tomou nenhuma decisão definitiva. Ela não sabe o que é melhor para ela, mas precisa pensar no que lhe convém, não só agora, mas no futuro também. Renata vai até Karina e a vê vestida de noiva. Ela acha Karina maravilhosa. Matilde diz que ela e Alzira deixaram Karina ainda mais linda. Em seguida, brinca que a única que ainda não se casou foi ela. Karina pede que Matilde fique tranquila, pois em breve ela também se casará. Karina diz a Renata que está muito feliz e agradecida por ela ter vindo ao casamento. Renata responde que Karina é sua amiga e que sente muita alegria por celebrar com ela sua felicidade ao lado de Lázaro. Todos gritam de emoção. Lázaro continua nervoso e Manuela pede que ele se acalme. Álvaro chega disfarçado de juiz do casamento. Manuela chama Karina, Alzira e Matilde, avisando que o juiz já chegou. Karina pede que a esperem lá fora por um momento, pois precisa ficar sozinha. Elas não se incomodam e saem. Karina agradece à Virgem e a Deus por este momento, por esta segunda oportunidade de se casar com um homem que ama e que lhe fará feliz. Renata encontra Marina na fazenda e fica incomodada. Por incrível coincidência, elas estão vestidas com roupa bem parecidas. Marina percebe que Renata não gosta da sua presença e Renata não mente, nem faz questão de fingir. Marina diz que está presente na vida dela e na de Jerônimo, porque Renata quis assim.
Ela afirma que está assumindo as consequências de ter contado a Jerônimo sobre sua gravidez e que só veio ao casamento de Karina porque precisa continuar com sua vida. Marina ainda diz a Renata que por ela ser honesta, isso aconteceu. Renata vai até Jerônimo e pergunta por que ele não lhe disse que Marina viria ao casamento. Jerônimo responde que não sabia. Renata desabafa que sai de um problema e entra em outro constantemente e que está sendo mais difícil do que imaginava. Jerônimo promete que fará tudo possível para mantê-la longe de Marina. Ela diz que o ama e fará o que estiver ao seu alcance para ficarem bem. Matias diz a Adriana que Germano quer investir com eles e se associar às empresas Monterrubio. Adriana acha isso uma boa ideia, mas Matias explica que seu tio não gosta da ideia, pois para ele e seu pai, a empresa Monterrubio é uma empresa familiar. E se deixar de ser, causará muito conflito. Matias sugere que se Adriana falar com seu tio, do mesmo jeito que fala com ele, não duvida que o convencerá. Eles se beijam. Constança cumprimenta o irmão e diz que Regina o ajudará na terapia e também irá ao centro auxiliar Inês. Constança afirma que Regina é a cunhada que sempre quis ter. Regina agradece e Constança reforça que são uma equipe e uma família para se apoiarem nos momentos bons e ruins. Adriana e Matias conversam com Honório e apresentam sua opinião. Honório diz que vai consultar Gonçalo para saber qual será a sua decisão sobre Germano se tornar sócio da empresa. Matias e Adriana se beijam. César chega à empresa, vai até a sala de Adriana e vê que Matias está lá. César convida Matias para a inauguração de seu restaurante, que será na semana que vem. Matias aceita o convite. César comenta com Adriana que seu pai é bem rápido e diz a Matias que Julieta também está ajudando e já soube que ele está envolvido com a moça. Adriana pergunta a César se ele está feliz e como estão as dores de cabeça e desmaios. Ele responde que está bem e que os remédios ajudaram. César diz a Adriana que gostaria que ela cortasse a fita na inauguração do restaurante e declara que nunca foi tão feliz em sua vida. Ele a abraça. Chegou o momento do casamento de Karina e Lázaro. Lázaro elogia Karina e Álvaro disfarça a voz. Renata e Jerônimo, como testemunhas, vão assinar a ata do casamento. Enquanto isso, Leôncio está dentro do carro de Álvaro. Augusto está a caminho da fazenda La Bonita e encontra o juiz amarrado e amordaçado. O juiz diz a Augusto que o Dr. Neves não está morto, está vivo, e o atacou. Augusto fica chocado. Leôncio, todo atrapalhado como uma barata tonta, procura a chave da caminhonete para esconder. Todas as testemunhas assinam a ata. Quando chega a vez de Karina, Álvaro saca uma arma e a ameaça. Karina se assusta. Álvaro diz que ela jamais poderá casar com outro, porque ela é só dele. Karina, desesperada, grita: "Álvaro!" Álvaro faz Karina de refém e ameaça todos com sua pistola. Enquanto isso, Branca e Josefina vão até a sala do diretor do manicômio. Branca apresenta Josefina e diz ao diretor que ambas estão à disposição dele. Ela afirma que se forem bem tratadas, Josefina pode lhe render muito dinheiro. De volta ao casamento, Karina grita para Álvaro não matar Lázaro. Lázaro se oferece para ir no lugar de Karina, mas Álvaro não aceita. Jerônimo tenta acalmá-lo, pedindo que não complique ainda mais as coisas. Karina implora para ser solta, mas Álvaro diz que está fazendo tudo por ela e exige sua obediência. Ele dispara a arma e, por pouco, Carlos e Lázaro não são atingidos. Um convidado do casamento é baleado e morre no local. Karina sofre. Álvaro a arrasta e se afasta. Leôncio chega e dá carona para eles. O maldito acelera o carro e foge com Karina. Lázaro, Jerônimo e Carlos tentam persegui-los, mas não encontram as chaves do carro, já que Leôncio, aquele burro, escondeu tudo. Então, decidem pegar cavalos. Lázaro parte a cavalo. Matilde se preocupa. Jerônimo liga para a polícia e informa que Álvaro apareceu em sua fazenda e levou Karina como refém. Ele também telefona para o diretor da prisão e relata o ocorrido, pedindo apoio da delegacia. Renata pergunta a Jerônimo o que aconteceu. Ele responde que a polícia e o diretor penal vão contratar seguranças para encontrar Karina. Renata teme pela vida da amiga. Jerônimo lamenta e diz que não devia ter se metido para salvar a vida daquele infeliz. As demais mulheres entram na casa.
Marina passa mal. Matilde lhe dá um copo d'água e Marina pede a Elsa que voltem para o povoado, pois precisa se deitar. Alzira se pergunta desde quando Álvaro estava planejando tudo isso. Matilde comenta que o maldito desgraçado do Leôncio traiu a confiança de todos. Manuela diz que Neves soube enganar todas elas. Enquanto isso, Leôncio continua fugindo com Álvaro e Carina. Carina suplica para que ele não lhe faça mal e tenha piedade. Álvaro responde que foi preso e ela não fez nada, apenas foi se deitar com o homem que mais odiou na vida. Carina suplica por sua vida e pede que ele a deixe ir. Álvaro a chama de vagabunda. Carina responde que Álvaro Neves está morto e que ela é uma mulher viúva. Ela implora para que ele se entregue e pede que Leôncio pare o carro e o salve. Álvaro ameaça Leôncio, dizendo que se ele fizer isso, será estralhaçado ali mesmo. Lázaro avança a cavalo. Matilde diz a Jerônimo que Marina passou muito mal e pede que ela a acompanhe. Jerônimo vai até Marina, que conta que teve contrações e um pequeno sangramento. Elsa diz que Marina precisa ficar de repouso até o sangramento passar. Jerônimo pergunta se isso é perigoso e se é perigoso ela se mover. Marina confirma, mas diz que não entende o que causou tudo isso. Jerônimo decide ligar para o ginecologista dela. Renata apoia Jerônimo. Augusto, impactado com o fato de Álvaro estar vivo, fica furioso, pois sua aparição atrapalhou seus planos. Ele acredita que alguém ajudou Álvaro e se pergunta se Renata e Jerônimo já sabiam de tudo isso, suspeitando que seja por isso que Renata o acusa de assassinato. A perseguição a Leôncio, Álvaro e Carina continua. Álvaro manda Leôncio acelerar. Ele pega sua arma e dá uma coronhada em Carina. Pela janela, atira na direção de Lázaro e do cavalo. Lázaro cai no chão. Ezequiel e Carlos ficam preocupados com ele. Álvaro recarrega a arma. Jerônimo liga para o doutor e pede que vá à fazenda ver a doutora Marina Sepúlveda. Marina acha desnecessário e pede apenas que chamem um táxi para ela voltar para casa. Elsa alerta que isso pode afetá-la. Renata concorda e diz a Marina que sabe que essa situação está sendo muito incômoda, mas no momento o mais importante é pensar na saúde dela e dos bebês. Álvaro manda Leôncio parar o carro perto de um cavalo. Ele oferece cachaça para Leôncio se distrair e, no momento certo, aponta a arma para ele. Leôncio suplica por sua vida, mas Álvaro não confia nele e atira no Pestinha. Ezequiel e Carlos chegam até Lázaro. Lázaro diz que está bem, mas que precisam ir atrás de Carina. O anão burro já morreu. Álvaro tira Carina do carro. Jerônimo liga para Carlos e pergunta o que aconteceu. Carlos diz que não encontraram Álvaro e o perderam, mas que vão continuar procurando. Jerônimo pede que eles não corram riscos desnecessários, pois a polícia já está empenhada nas buscas. Manuela está muito triste e chorando. Renata a vê assim e pede que não chore, pois logo Carina aparecerá e a polícia prenderá Álvaro. Manuela diz que é isso que pede a Deus. Renata responde: vai ser assim. Não chore. Me parte o coração te ver assim. Manuela chora e diz a Renata que ela deve estar se sentindo muito mal. Renata pede novamente que ela não chore. Manuela comenta que a situação de Carina afeta a todos, mas o que mais afeta Renata é a doutora Marina. Renata desconversa e se senta na cama. Josefina diz a Branca que não gosta da ideia de ter que pagar o diretor com sexo. Branca responde que se não for assim, terá que ser com dinheiro. Josefina diz que se fosse com dinheiro, não poderia ficar com aquele homem. Branca afirma que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Josefina diz que precisa fazer uma ligação para conseguir dinheiro e pede ajuda à Branca. O doutor liga para Jerônimo. Ele coloca o telefone no viva voz e explica a situação de Marina, que parece ter sofrido um descolamento de placenta. O doutor diz que Marina não pode sair de onde está e precisa ficar de repouso até ele vê-la. Marina insiste que precisa voltar para sua casa e pede que ele lhe receite algo. O Dr. Eusébio reforça que ela deve permanecer em repouso. Marina olha para Renata e diz que lamenta muito o que aconteceu, pois não queria incomodá-la. Renata pede que faça uma trégua e pede a Manuela que a ajude a arrumar um quarto para que Marina se sinta melhor.
Elsa decide ajudá-las. Jerônimo agradece a Renata pela compreensão e apoio neste momento. Honório conversa com Gonçalo sobre a proposta de Germano. Gonçalo pergunta sua opinião. Honório diz que por causa do escândalo envolvendo Branca, teme confiar em estranhos. Gonçalo afirma que Germano é um homem de confiança. Honório diz que devem analisar bem os prós e os contras da associação com ele. Gonçalo agradece o apoio e a amizade de Honório, que demonstra carinho por ele e diz estar feliz por sua recuperação. Gonçalo considera Honório como um irmão. Matilde, Hermínia e Alzira rezam para que Carina seja encontrada. Manuela pede ajuda a Matilde e Hermínia, pois Marina ficará na fazenda. Alzira fica chocada. Manuela explica que por força maior, Marina terá que permanecer ali. Roberta pergunta ao tio se seu pai comentou que ela quer entrar nas empresas Monterrubio. Honório fica surpreso. Roberta pergunta se ele não gosta da ideia de vê-la trabalhando com eles. Honório responde que não, já que ela nunca demonstrou interesse nos negócios da família. Ele questiona por que ela quer trabalhar lá, já que não entende nada do assunto. Roberta insiste que quer aprender, mudar de vida e se sentir útil. Ela beija o tio e sai. Branca negocia com o diretor do manicômio e afirma que sua amiga Josefina cumprirá com o que ele exige. Branca diz que pagará pela ligação. O médico permite que Josefina faça uma chamada. Quando o diretor sai com Branca, Josefina liga para Roberta e pergunta como ela está. Diz que sente falta dela. Roberta responde que não tem nada para conversar com ela e quase desliga, pedindo para sua mãe deixá-la em paz, pois está tentando sobreviver às besteiras que ela provocou. Josefina insiste que precisa vê-la. Roberta manda que ela esqueça essa ideia. Josefina ameaça. Em um segundo, eu destruo esse seu mundo de fantasia. Ela exige que Roberta vá vê-la e leve dinheiro. Jerônimo leva Marina no colo até o quarto e a coloca na cama. Marina se sente incomodada. Renata diz que pedirá a Manuela para trazer algo para ela comer. Jerônimo deixa Marina com Elsa por um momento, pois quer saber o que aconteceu com Álvaro. Ele encontra Renata e diz que ela é incrível por tudo que está fazendo por Marina e pelos bebês. Renata responde que o melhor é lidar com a situação da melhor maneira possível. Jerônimo a elogia. Você é a melhor mulher do mundo. Renata diz que está fazendo isso, mas por dever. Marina chora muito. Elsa pergunta o que ela tem. Marina responde que se sente humilhada por estar na casa do homem que ama, mas que agora está ali, com a esposa. Ela confessa que não sabe por que foi até ali e que deveria ter ficado em casa, pois se sente fora de lugar. Um funcionário entrega a Manuela um molho de chaves que estavam jogadas. Matilde pergunta até quando Marina ficará na fazenda. Renata responde que até o dia em que o doutor prescrever. Alzira fica preocupada, pois quando teve sua filha, precisou ficar de cama o tempo todo. Renata espera que o caso de Marina não seja tão grave. Ela pede que Manuela prepare algo para Marina. A polícia recolhe o corpo de Leôncio e o cobre. Um policial informa que Álvaro não está no local e que encontraram o corpo de um tal de Leôncio Pérez. Lázaro e Carlos ficam chocados. O policial garante que estão trabalhando em todas as frentes para encontrar Carina. Lázaro diz que não vai se dar por vencido e que continuará procurando Carina. Carlos pede para voltarem à fazenda. Lázaro, desesperado, diz a Carlos e Ezequiel que se quiserem podem ir, mas ele não sairá dali até encontrar a Carina. Ezequiel decide regressar à fazenda Cruz de Amor, pois a essa altura, Augusto já deve saber que Álvaro está vivo. Roberta chora, lembrando-se das palavras da mãe, que exigiu dinheiro e uma visita. Josefina ameaçou. Se você não se aliar a mim, eu acabo com esse seu teatrinho e revelo a Regina que você não é filha dela, mas sim Renata. Roberta gritou que a odeia. Agora sozinha, reflete. Se a Josefina foi capaz de enganar a especialista e se fingir de louca, então eu não duvido que ela é capaz de tudo isso e muito mais. Roberta se encolhe e chora. O diretor e Branca retornam depois da transa. Josefina diz que amanhã dará muito dinheiro para ele. Branca pede que em troca ele permita que faça todas as ligações que quiserem e que as ajude a sair de vez em quando pelas noites.
Branca diz que ela e Josefina querem fazer justiça, pois as pessoas que as meteram ali precisam pagar. César verifica alguns papéis quando Julieta se aproxima. Ele informa que está analisando alguns desenhos para as cartas, mas não gostou de nenhum. Julieta se oferece para ajudá-lo e César comenta que gosta muito da companhia dela. Em seguida, pergunta sobre seu relacionamento com Matias. Julieta responde que estão levando a relação adiante. César aconselha que assuma um compromisso sério com Matias. Na empresa, Honório informa Matias que Gonçalo decidiu refletir sobre a proposta de Germano. Em seguida, menciona que Roberta manifestou interesse em trabalhar nas empresas Monterrubio. Adriana reage negativamente, afirmando que Roberta é incapaz e sem utilidade para a empresa. Matias concorda, ressaltando que ela não possui qualquer conhecimento sobre o setor. Honório explica que Roberta pediu uma oportunidade para mudar e deseja iniciar uma nova fase em sua vida profissional. Ele também declara que não pretende contrariar a decisão de Gonçalo. Adriana, por sua vez, expressa sua desconfiança em relação a Roberta e se opõe à sua entrada na empresa. Na residência de Regina, ela avisa Roberta que irá ao centro por um tempo. Antes de sair, pergunta se a filha está bem. Roberta responde que sim, apenas um pouco cansada. Regina lembra que a enfermeira está cuidando de Gonçalo e solicita que, caso precise de algo, entre em contato. Antes de sair, afirma estar muito feliz por ter Roberta ao seu lado. Após a saída de Regina, Roberta reflete sobre sua situação e teme colocar em risco sua posição atual. Na fazenda, Jerônimo recebe uma ligação e é informado sobre a morte de Leôncio. Mas Álvaro continua desaparecido. Ele expressa indignação pelo assassinato cometido por Álvaro. Renata, ao tomar conhecimento da situação, demonstra choque. Jerônimo se culpa por ter ocultado o fato de que Álvaro estava vivo, mas Renata minimiza sua responsabilidade, afirmando que todos cometeram erros. Jerônimo admite receio de que Álvaro possa matar Carina. Renata manifesta esperança de que isso não ocorra, pois acredita que Álvaro, apesar de sua personalidade, ama Carina à sua maneira. Jerônimo, no entanto, observa que Álvaro é alcoólatra e que, quando está sóbrio, pode controlar seus impulsos, mas sob efeito do álcool representa um grande risco. Carina, desesperada, implora para que Álvaro a liberte. Ele, no entanto, aponta uma arma para ela e afirma que sua presença é uma necessidade incontrolável. Carina tenta convencê-lo a se render, mas ele insiste que ambos fugirão para o exterior e que ninguém os encontrará. Ela demonstra confusão diante da decisão dele. Álvaro, exaltado, questiona se ela não compreende o amor que ele sente, declarando que ela é sua esposa e que permanecerão juntos pelo resto da vida. Carina, em prantos, declara que não o ama. Álvaro admite que já sabia disso, mas mantém suas ameaças. Elsa acompanha Alzira até sua casa. No caminho, Alzira comenta que a atmosfera na Fazenda Bonita está carregada devido aos acontecimentos recentes envolvendo Álvaro e a gravidez de Marina. Elsa menciona que trabalhou com Álvaro por muitos anos e jamais imaginou que ele pudesse ser tão cruel. Ambas manifestam preocupação com o que pode acontecer com Carina. Alzira reflete sobre seu passado e admite que nunca esteve apaixonada por Álvaro, questionando como se envolveu com ele. Ela comenta que chegou a considerar trocá-lo por Ezequiel e elogia seu marido para Elsa. Enquanto isso, Álvaro intensifica sua tortura psicológica contra Carina para amedrontá-la. Coloca a arma dentro da própria boca. Carina grita assustada. Álvaro acredita que Lázaro tentará resgatá-la e planeja matá-lo assim que ele aparecer. Carina, amarrada a uma cadeira, chora incessantemente, enquanto Álvaro confessa ter assassinado Leôncio. Em seguida, começa a beber. Na casa de Regina, a enfermeira auxilia Gonçalo e informa que Regina saiu para o centro, enquanto ele dormia. Eulália já retornou ao trabalho. Nesse momento, Antônio chega à casa à procura de Regina. Ao encontrar Gonçalo, expressa satisfação ao vê-lo em recuperação. Gonçalo percebe a mudança de comportamento de Antônio e questiona o motivo. Ele revela ter se tornado seminarista e menciona que deseja aproveitar a ocasião para conversar com Gonçalo.
Os dois se sentam e Antônio reconhece que sua decisão pode parecer surpreendente. Ele explica que atuará em um povoado próximo à Fazenda Bonita, onde Renata reside, desenvolvendo trabalhos para a igreja. Aproveita a oportunidade para se desculpar com Gonçalo e percebe que Regina não lhe contou nada a respeito do assunto. Antônio confessa que sabia há muito tempo que Josi e Josefina eram a mesma pessoa e que, apesar disso, manteve uma aliança com ela. Ele se culpa por não ter revelado a verdade antes e acredita que poderia ter evitado diversas tragédias. Gonçalo, ao ouvir a confissão, escreve que não considera Antônio culpado. No entanto, ele insiste que deveria ter denunciado Josefina antes. Antônio afirma que busca encontrar a paz em Deus e que sente uma grande dívida com todos os envolvidos. Por isso, compromete-se a ajudá-los no que for possível. Gonçalo expressa sua gratidão. Na fazenda de Augusto, Ezequiel chega e confirma que Álvaro está vivo. Augusto se mostra surpreso e questiona como ele conseguiu forjar sua morte. Ezequiel responde que ninguém sabe ao certo como ele enganou a todos. Augusto comenta que na prisão houve rumores de que Álvaro foi brutalmente espancado e teria morrido. Ezequiel conclui que todos foram enganados. Augusto afirma que Ezequiel tem mais razões para odiar Álvaro do que ele próprio, pois Álvaro transou com a mulher dele, Alzira. Ele reforça seu desprezo por Álvaro, alegando que ele é um traidor. Ezequiel pergunta qual será o próximo passo. Augusto declara que aguardará as autoridades capturarem Álvaro para que ele seja eliminado definitivamente. Ele acredita que Álvaro preferia morrer a retornar à prisão, pois considera esse um destino pior do que a morte. Ezequiel se sente desconfortável com a conversa e expressa sua relutância em discutir o assunto. Augusto, por sua vez, encara Ezequiel e afirma que ele também é um criminoso, assim como Álvaro, já que ele esteve preso. Na mansão Monterrúbio, Antônio diz a Gonçalo que está tentando corrigir seus erros e encontrar a paz em Deus. Ele afirma que tem uma grande dívida com todos e fará o possível para ajudá-los. Além disso, declara que pode partir tranquilo, pois sabe que Regina está ao lado de Gonçalo, feliz e amando-o, algo que ele nunca conseguiu conquistar. Antônio admite que tentou mantê-la ao seu lado, com a promessa de encontrar sua filha. Enquanto isso, Constança conversa com Regina e Inês sobre César. Ela menciona que se ele assumir mais responsabilidades no restaurante, não poderá continuar fornecendo frutas e verduras para o centro. Regina considera melhor aliviar essa função para que ele não se sobrecarregue. Inês sugere que devem procurar outro fornecedor. Regina lembra que abriu o centro em homenagem à filha e que ele tem beneficiado muitas mulheres. Em seguida, incentiva Inês, afirmando que sua fundação também fará sucesso. Na fazenda de Augusto, Ezequiel chora ao relembrar seu passado e revela que foi parar na cadeia ainda jovem por causa de fome. Augusto, no entanto, insiste que ele cometeu um delito. Em seguida, ordena que Ezequiel mantenha informado sobre qualquer novidade relacionada a Álvaro Neves. Quando Ezequiel sai, Augusto ri e comenta consigo mesmo que ninguém descobrirá os segredos de Ezequiel, até que lhe convenha. Ele começa a suspeitar de uma possível traição por parte de Ezequiel. Enquanto isso, Antônio continua sua conversa com Gonçalo e confessa todas as suas falhas. Gonçalo, por meio da escrita, responde que todos cometem erros, mas é essencial aprender a se perdoar. Antônio reconhece que Gonçalo sempre foi honesto e mereceu ficar com Regina. Gonçalo escreve que finalmente cada um está ao lado de quem ama e compara o amor a um jogo, onde um se entrega e o outro dedica sua vida ao ser amado. Antônio admite que não jogou da maneira correta, mas reconhece que Regina e Gonçalo conquistaram um amor verdadeiro. No cativeiro, Álvaro continua embriagado, enquanto Carina chora desesperadamente. Ele tenta forçá-la a ter relações com ele, mas Carina grita e implora para que ele não a toque. Em um ato de desespero, ela lhe dá uma cabeçada, fazendo com que ele desmaie. Emocionada, Carina agradece a Deus por ter impedido o pior e suplica por ajuda para ser encontrada rapidamente. Enquanto isso, percebe que há um prego atrás dela e com grande esforço tenta se desamarrar. Na fazenda, Matilde comenta com Manuela e Hermínia que teme que Álvaro abuse de Carina novamente. Manuela concorda e afirma que essa é a maior preocupação de Lázaro, pois ninguém sabe do que Álvaro é capaz.
Enquanto isso, Lázaro e Carlos passam a noite na floresta, aquecendo-se ao redor de uma fogueira. Carlos relata que conversou com Jerônimo, que entrou em contato com o presídio, mas informaram que ainda não há pistas sobre Álvaro e Carina. Lázaro se sente impotente e frustrado. Carlos tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele está fazendo tudo o que pode e que, além deles, as autoridades também estão na busca por Álvaro. Lázaro, porém, não esconde seu maior medo, que Carina seja violentada novamente. Na casa de Jerônimo, Renata arruma suas malas e encontra o colar que recebeu de Augusto. Após hesitar, decide guardá-lo na gaveta do quarto. Enquanto isso, Jerônimo conversa com Marina, que está no outro quarto, e a instrui a chamá-lo caso sinta dor ou tenha outro sangramento. Ele demonstra compreensão sobre a situação delicada que ela enfrenta e o desconforto de estar naquela casa. Jerônimo ressalta que a gravidez será difícil e cheia de complicações, mas acredita que tudo valerá a pena pela vida e saúde do filho. Marina concorda, afirmando que está suportando tudo por seus filhos. Jerônimo expressa o desejo de que a situação fosse diferente, e Marina concorda, mas reconhece que não há como voltar atrás. Ele pede que ela descanse e tenha uma boa noite. No quarto ao lado, Renata deita-se ao lado de Jerônimo e, em pensamento, pede forças a Deus para suportar a situação. Ela clama por paciência para lidar com tudo, admitindo para si mesma que, apesar de ter tentado negar, a presença de Marina está lhe afetando. Renata se pergunta por que não foi ela quem deu um filho a Jerônimo. Jerônimo, por sua vez, sente-se dividido e preocupado, pois não quer que nem Marina e nem Renata saiam machucadas, magoadas dessa situação. Enquanto isso, Marina dorme sozinha e triste, sabendo que está na casa do homem que ama, mas que ele está abraçado a outra mulher. Ao amanhecer na fazenda, Manuela leva o café da manhã para Marina, que elogia a comida preparada por ela. Enquanto isso, Renata olha pensativa pela janela e decide escrever uma carta para Jerônimo, deixando-a sobre a cama antes de sair. O diretor informa a Jerônimo que ainda não há notícias de Álvaro. Irritado, Jerônimo acusa o diretor e sua equipe de colocá-lo nessa situação, pois ao salvar a vida de Álvaro, estão colocando em risco a segurança das pessoas que ele ama. O diretor compreende seu desespero e garante que farão de tudo para capturá-lo. Na casa onde Carina está presa, ratos circulam por todos os lados. Com muito esforço, ela finalmente consegue se desamarrar, mesmo machucando seus pulsos. Em seguida, solta os pés e se levanta. Álvaro continua desmaiado e Carina aproveita para amarrá-lo. Enquanto isso, a patrulha policial segue em sua busca. Quando Álvaro começa a recobrar a consciência, Carina age rapidamente e quebra uma garrafa na cabeça dele, fazendo com que ele desmaie novamente. Chorando, ela observa e murmura: "Me perdoa, Álvaro. Eu não queria te machucar, mas era sua vida ou a minha." Na floresta, Lázaro e Carlos continuam procurando por Carina e Lázaro grita pelo nome dela. Na prisão, Roberta visita Josefina e entrega o que ela pediu. Josefina orienta a filha a procurar o Dr. Leandro Ojeda e lhe entrega uma mala cheia de dinheiro, dizendo que é sua filha. Roberta se surpreende ao perceber que Josefina já comprou alguém de dentro do manicômio e sente medo da própria mãe. Josefina, por sua vez, se alegra com o medo da filha, pois isso a mantém sob seu controle. Durante a conversa, Roberta informa que Gonçalo está se recuperando favoravelmente e melhorando a cada dia, o que a deixa feliz. Enquanto isso, na mansão Monterrúbio, o médico informa a Gonçalo que sua recuperação está excelente. Regina e ele ficam radiantes com a notícia. O doutor afirma que, se continuar assim, logo poderá retomar sua vida normalmente. Na fazenda, Jerônimo procura por Renata e Hermínia informa que ela saiu, deixando um bilhete na cama. Ao ler a mensagem, Jerônimo sente ciúmes, acreditando que Renata foi atrás de Augusto. Renata, de fato, visita Augusto e lhe devolve o presente que recebeu dele, explicando que não pode ficar com aquilo. Surpreso, Augusto pergunta por que ela mudou tanto com ele. Renata então questiona se ele mandou matar Álvaro Neves. Enquanto isso, Álvaro, ainda desmaiado, começa a recuperar a consciência e percebe que Carina fugiu. De volta à conversa com Renata, Augusto se mostra indignado e afirma que pensava que ela o conhecia e que era sua amiga.
ele nega qualquer envolvimento em um assassinato e se ofende com a acusação dela. Renata insiste e menciona que Álvaro afirmou que Augusto tentou matá-lo para esconder o roubo do sarmento da Fazenda Bonita. Augusto nega veementemente e pede que ela não acredite nisso. Renata diz que Álvaro relatou essa história diretamente a Jerônimo. Ainda assim, Augusto reafirma que é inocente e promete limpar seu nome, garantindo que fará de tudo para provar sua verdade. Enquanto isso, Jerônimo tenta ligar para Renata, mas ela não atende. Renata, então, diz a Augusto que se ele for inocente, precisará provar de todas as formas possíveis. Augusto declara que fará isso pelos dois, pois lhe dói na alma que ela pense que ele seja um criminoso. Karina continua vagando pelo meio do nada, ainda vestida de noiva, e clamando por ajuda, enquanto Álvaro sai armado do casebre em sua busca. Na prisão, Roberta se encontra com o diretor e lhe entrega a mala de dinheiro enviada por Josefina. Pouco depois, Josefina chega. Roberta avisa que já cumpriu o que a mãe pediu e sai sem abraçá-la. O diretor observa a cena e comenta com Josefina que a filha dela parece não amá-la, apesar de obedecê-la. Josefina ignora e apenas reforça que o dinheiro está ali, esperando que ele cumpra sua parte do acordo. Na mansão Monterrubio, Regina agradece ao médico por todo o apoio e menciona que irão tirar radiografias antes da consulta do dia seguinte. Gonçalo, emocionado, diz a Regina que com o amor dela tudo é possível, pois ela é o maior estímulo de sua vida. Enquanto isso, Honório pede que Matias converse com Gonçalo, pois precisam dar uma resposta a Roberta e Germano. No entanto, Matias prefere que os dois falem diretamente com Gonçalo. No centro de apoio, Constança retorna ao trabalho para ajudar Regina. Corina chega, pedindo ajuda para sua filha, de 1 mês, alegando não ter dinheiro para nada. Constança pega a bebê nos braços e se emociona. Corina diz que a menina se chama Amparo e finge muito bem ser uma mulher sofrida. Inês, sensibilizada, garante que ali ela terá todo o apoio necessário. Adriana e Benjamin conversam com o médico sobre a saúde de César. Eles mencionam que ele tem mostrado melhoras com a medicação. No entanto, o doutor esclarece que César ainda tem um tumor e que os remédios apenas retardarão o inevitável. Ele informa que em alguns dias novos exames precisarão ser feitos. No shopping, César encontra Julieta e pede sua ajuda para escolher um anel de compromisso para Adriana. Ele planeja pedi-la em casamento na inauguração do restaurante. Julieta fica surpresa, mas decide ajudá-lo. Enquanto isso, Álvaro continua à procura de Karina, enquanto Lázaro e Carlos seguem suas buscas desesperadamente. Na fazenda, Jerônimo conversa com Eusébio e menciona que Marina teve uma noite tranquila, mas ainda apresenta um pouco de sangramento. O doutor diz que irá até a fazenda mais tarde para examiná-la e dar um diagnóstico mais preciso. Matilde leva uma roupa para Marina e comenta com ela sobre Jerônimo. Pouco depois, Matilde avisa Jerônimo que Renata acaba de chegar. Jerônimo imediatamente vai até Renata e pergunta se ela esteve com Augusto. Renata confirma que sim e explica que foi devolver o anel e o colar. Ela conta que Augusto jurou que não mandou matar Álvaro e nem roubou o sarmento da Fazenda Bonita. Renata admite que, apesar de tudo, ficou em dúvida. Jerônimo, irritado, revela a Renata que Augusto também ordenou que Ezequiel matasse Aurora, pois queria se vingar dela. Ele explica que a Aurora prejudicou a produção de vinho dos barris da fazenda de Augusto e, por isso, ele queria se livrar dela. A revelação deixa Renata impactada, mas seu lado vulnerável ainda faz questionar se Augusto realmente é culpado, demonstrando sua tendência a ser manipulada por ele.